Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida Azevedo e hoje a gente vai estar sim falando um pouco sobre a Guerra Fria. Aqui a gente vai ter uma pequena introdução, tá? A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre 1947 e 1941. Então, gente, o que é que vem assim na cabeça de vocês quando a gente está assim falando de guerra, né? A gente sempre vai ter aquela imagem de muita violência, de muita calamidade, de muitas e muitas mortes, né? Então, por incrível que pareça, né, nem todas elas seguem esse mesmo padrão violento e frenético, né? No geral, a gente está habituado a ver muito isso, né? Mas é claro que a gente não pode dizer que essa guerra foi um período tranquilo, um período calmo, um período sem perdas. A gente não pode dizer isso, né? Mas em comparação a algumas guerras, essa guerra ela não foi assim, né? Nesse padrão tão violento igual algumas guerras que a gente já teve, como a Segunda Guerra Mundial, certo? A Guerra Fria, gente, ela é um exemplo de algo assim que foi uma coisa assim fora da curva, né? Foi um período de tensão política que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. E foi um período tão tenso que deixou marcas muito profundas, né, em todo o nosso planeta. E essas consequências, né, dessa guerra, elas são sentidas até os dias atuais. A Guerra Fria foi um período histórico que durou do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até o término da União Soviética, em 1991. Então, a Guerra Fria ela foi um conflito político-ideológico e ele foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, nesse período aí de 1945 até 1941. E esse conflito entre esses dois países, ele foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos. Né? A gente vai ver aí um aliado ao capitalismo e o outro aliado ao comunismo. E nós vamos falar sobre dois fatos bem importantes que ocorreram durante a Guerra Fria, né? Um foi a corrida espacial e o outro foi a corrida armamentista. A corrida espacial tinha finalidade científica e fazia parte da competição pelo desenvolvimento de tecnologia militar. Então, gente, a corrida espacial, ela foi um dos acontecimentos na Guerra Fria, tá? E aí a gente vai ver que foi um período que ele foi movido por várias demonstrações de pesquisa e de tecnologia, que foi o mais importante, tecnologia militar, que foram realizadas ali pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Nesse período, essas duas superpotências, elas tentavam demonstrar superioridade à outra. Era tipo uma competição. Ah, eu sou superior a tu. Ah, não, eu que sou maior. E aí nisso ia. E aí tudo isso ocorreu durante a Guerra Fria, né? Isso aí, essa superioridade que eles tentavam demonstrar era nesses voos espaciais, né? Era tipo querendo dar ali um desdobramento dessa guerra, um querendo mostrar ser melhor que o outro ali. E a corrida espacial, ela foi um episódio que aconteceu ali, que marcou a metade do século XX e foi o resultado direto da Guerra Fria. Agora a gente vai estar falando, caros alunos, sobre a corrida armamentista, tá? Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles esforçavam-se em produzir bombas nucleares com poder de destruição cada vez maior, gerando preocupação em todo o mundo. Então, a gente vê duas potências, né? Uma tentando ser melhor do que a outra. E aqui a gente vai ver que um estava tentando fazer bomba nuclear, né, uma superior à outra, com poder de destruição muito grande. E isso claramente trazia preocupação em todo mundo, porque uma bomba dessa, né, ela tem um alto teor de destruição.
Então, esse período foi um período bem característico da Guerra Fria. Essa guerra, ela incentivou muito no avanço das pesquisas, né? Porque aqui a gente vai ver que eles tinham que fazer pesquisas para produzir essas bombas de alto teor de destruição. Então, isso incentivou muito no avanço das pesquisas, né? No desenvolvimento de armas. Então, quando um país lançava ali um novo armamento, o outro ele ia lá e queria lançar algo à altura, ou então, se pudesse, lançar mesmo algo bem maior do que aquele outro país que tinha lançado. E aí ficava nisso, um querendo fazer uma bomba nuclear maior que a outra. Quando um lançava um armamento, o outro ia lá e queria lançar algo maior do que aquele que o outro tinha lançado. E aí o outro via que o outro tinha lançado uma coisa grande, um armamento grande, ia lá, tentava responder à altura de novo, e aí ficava nisso. Foi um período muito característico da Guerra Fria. Então, gente, quem que ganhou a Guerra Fria, né? Os Estados Unidos foi o que ganhou essa guerra. Essa guerra, gente, ela terminou ali com a queda do Muro de Berlim em 1989 e também com o fim da União Soviética, que foi em 1991. E os Estados Unidos ele ganhou também, né? Porque a situação econômica dele era bem superior à Rússia. Então, ele acabou que ganhando essa guerra também por causa disso. Então, foram aí, né, três fatores, né? A gente tem a queda do Muro de Berlim, a gente tem a economia dos Estados Unidos, que era bem melhor do que a Rússia, e a gente tem o fim da União Soviética, tá bom? Meus queridos, e essa foi a nossa aula sobre a Guerra Fria, tá? E como avaliação, eu vou passar para vocês uma pequena atividade, onde a gente vai estar utilizando o Google Forms, tá? E eu vou passar para vocês também um resumo individual sobre o tema que a gente falou hoje, tá? Sobre a Guerra Fria. E é isso, e muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Até a próxima.